Olá, pessoal. É, Hoje a gente vai para a nossa aula 8.2 de programação competitiva. Então, é a nossa segunda aula de programação dinâmica. É, Esse foi o Paradigma 2, que é um paradigma, por mais que seja o mesmo paradigma de programação, tem muito problema que é resolvido com ele, eles são muito variados, então talvez a gente tenha até mais aula disso para frente, sabe? Por isso que a gente escolheu dividir a aula em dois. Então, se você não viu a aula 8.1, eu recomendo bastante, porque a gente vai assumir que você sabe as coisas daquela aula. Nessa aula, a gente vai explicar sobre um problema clássico, que é o de maior subsequência crescente, maior subsequência comum entre duas strings. A gente vai falar como é que recupera a resposta desse problema também. Vou mostrar por alto como é que usa o mesmo raciocínio para resolver o problema de achar a distância de adição, ou a distância de Levenshtein. E também mostrar como é que a gente recupera a solução ótima no problema da mochila, que a gente já tinha mostrado como é que resolve na aula anterior. Então vamos lá. Primeiro, o grande problema do motivador da aula vai ser esse LCS, que é a Longest Common Subsequence. Então, o que é esse problema? Ele te dá duas strings, cujo tamanho vai até 3.000, e você tem que achar e printar uma string que tenha de maior tamanho que seja subsequência tanto de S quanto de T. Então, por exemplo, se S for AXYB e T for ABYXB, você pode ver que AXB vai ser a maior string que é subsequência de ambas as strings, okay? De tamanho 3. Existem outras strings que têm essa propriedade, por exemplo, AYB e AYB, mas não existe nenhuma outra que é maior, sabe? Então você tem que achar uma maior. Pode ser que haja mais de um. Uma coisa importante para quem não sabe muito bem da definição, tem gente que confunde às vezes subsequência com substring. A subsequência, a ideia é que você pode, só importa que os elementos estejam na ordem, então não um subconjunto, né, uma subsequência, mas nada no meio. Agora, quando a gente está falando de substring, você está falando de uma sequência contígua de elementos de um array. Então, são conceitos um pouquinho diferentes. Geralmente ele define substring, posso deletar elementos do fim e do começo, subsequência você pode deletar de qualquer lugar. Okay? Então, nesse caso aqui, uma resposta seria que a LCS é AXB. Tá. Num exemplo aqui um pouco maior, e a gente vai usar esse jeito aqui na aula, que é de colocar de vermelho a LCS. Então, por exemplo, uma subsequência, uma longest common subsequência entre abracadabra e avada kedavra é a Adara, ok? Não é tão fácil de checar, mas confie em mim que você não consegue maior que isso. Okay? Então, vocês entenderam o problema? Porque a gente vai usar na metade da aula esse problema. Tá tranquilo? Inclusive, reparem que esse é um problema que não é nem que é difícil conseguir a solução ótima, é difícil conseguir a solução. Não é que é só difícil conseguir a solução ótima em tempo bom, é difícil conseguir a solução ótima em qualquer tempo que não seja testando tudo, sabe? Então, legal de pensar. Assim. Okay? Então vamos lá. A gente está na aula de programação dinâmica, então, obviamente, a gente vai usar programação dinâmica para resolver esse problema. O que acontece? Eu não sei se vocês lembram do problema, tanto no problema do sapo quanto no problema da mochila, que a gente resolveu na última aula, a gente usava a ideia de fixos ou sufixos. O que acontece? Na programação dinâmica, a gente vai usar os estados. A complexidade é determinada, de certa maneira, pelos estados da DP. Então, primeiro, a gente gostaria de ter o mínimo de estado possível. Quando a gente está falando sobre sufixos, você só precisa de um número para descrever em qual posição da string que você está. Então, um número é bacana, menos estados são melhores, né? E sufixo, vocês vão ver que vai usar sufixo para compor a solução. O que a gente vai ter que fazer agora é achar uma relação de recorrência para resolver esse problema. Okay? Então, por exemplo, antes de resolver esse problema da LCS mesmo, de achar qual é a LCS, vamos tentar achar qual que é o tamanho da LCS. Okay? Depois a gente descobre qual ela é. Mas então a gente pode pensar na função LCS size de J, supor que essa função existe, a gente vai mostrar que existe, calcular ela, mas acho que já seria um bom ponto de partida. E essa função calcularia qual que é o tamanho da maior LCS entre o sufixo de S que começa em I e o sufixo de T que começa em J. Em particular, a LCS de 00 seria justamente a LCS entre a LCS e acho que é de resposta final.
Okay? Então, por exemplo, LCS de 7 e 4 seria a LCS entre o sufixo de S que começa na sétima posição, que é a Abra, e o sufixo de T que começa na quarta posição, que é a Kedava. Então, o tamanho dessa LCS seria 3, que é a Ara. A gente não consegue fazer melhor do que isso. Vocês estão tão tranquilos com a definição aqui da minha função? Faz sentido a gente procurar isso? Acho que faz sentido, sim. Ok, é porque eu ouvi um som de alguma coisa. Entrou alguém? Não sei se é uma pergunta. Então, tá bom. Então, a gente vai pensar agora só da substring para frente. E a gente vai ter que fazer a nossa relação de recorrência. A primeira observação que a gente pode fazer é que se os primeiros caracteres entre as duas strings forem iguais, vocês concordam que eles sempre vão participar da melhor resposta? Pode ter até alguma melhor resposta que não usa eles. Mas com certeza colocar eles na minha melhor resposta, na minha LCS, não piora as coisas. Porque colocando eles eu não estou perdendo ninguém, certo? Porque o que eu mostrei lá na outra string tinha uma troca. Se você colocasse o X, você não poderia colocar o Y e vice-versa. Aqui não, se você coloca os As, o mundo continua sendo seu playground mais pra frente. Ok? Então, se, em particular, se a SI for igual a TJ, a LCS, o tamanho da LCS de IJ vai ser 1 mais a LCS de mais 1 J mais 1. Vocês concordam com isso? Então vai ser... A gente coloca esse aqui na nossa e a gente passa a olhar só o sufixo daqui pra frente. Que seria o dra e kedar. Ok? A gente coloca na nossa resposta e olha só pra frente. Então, a gente já tem caso. Agora, o que acontece se esses caracteres forem diferentes? Se os primeiros caracteres fossem diferentes. Porque se eles forem iguais, eles com certeza vão estar na nossa melhor resposta. Mas se eles forem diferentes... Com certeza, um dos dois não vai estar na nossa melhor resposta. Concordam com isso? Porque ele, para parear outro, os índices têm que ser crescentes. Então, se tivesse, como eles são diferentes, para parear, os índices teriam que ficar cruzados e não funcionaria. Então, ou o SI, ou o TJ, ou os dois não participam da nossa melhor resposta. Com certeza. Só que, nesse momento, a gente não sabe ainda qual que é. Qual é o inútil. Ou silêncio. E aí que a gente vai ter a ideia da nossa programação dinâmica. A gente vai testar tudo. Então, vamos lá. Eu vou escrever a relação de recorrência do nosso problema. Então, a maior LCS do sufixo de S que começa em I, do sufixo de T que começa em J, vai ser 0, caso I seja maior ou igual que S ou J seja maior ou igual que T, que significa a LCS entre... Esse aqui vai representar o sufixo vazio. Então, a LCS entre uma string vazia e qualquer string vai ser 0. Vocês concordam? Não tem nenhuma subsequência comum. Se os elementos forem iguais, vai ser 1 mais o tamanho da LCS que começa para frente. E, caso os elementos sejam diferentes, a gente vai ter que fazer uma escolha. E qual que vai ser essa escolha? A gente pode desistir de colocar o elemento na posição SI, ou a gente pode desistir de colocar o elemento na posição TJ. Inclusive pode acontecer que os dois sejam inúteis, mas aí ele vai desistir de um e na outra iteração ele vai desistir. Okay. Caso a melhor resposta seja usar os dois. Vocês estão tranquilos com isso? Então uma ideia parecida com... Ah, meu Deus. Então, faz sentido? É uma versão do coloca ou não coloca da mochila, né? Exatamente. A gente vai desistir ou não desistir de um dos dois. Então, agora a gente já consegue pensar na complexidade dessa PD e não fica tão difícil. O número de estados é o quê? O domínio, basicamente, dessa função, né? Essa função, o I, a gente está falando da posição onde começa o prefixo. Então ele é o tamanho de S, basicamente. E o J também é o prefixo, a posição onde começa o sufixo de T. Então também vai ser tamanho de T. O nosso número de estados vai ser tamanho de S vezes tamanho de T. E a transição é isso aqui, a gente só faz soma, máximo e tal. Então ela é feita em ordem 1. Então a gente consegue fazer essa solução tem ordem tamanho de S vezes tamanho de T. Okay? Então tá ótimo pra gente, porque eu não sei se vocês lembram, o tamanho de S e de T vai até 3000. Então isso aí fica
9 10 a sexta tá suave. Ok? Então, vamos escrever o código que resolve esse problema e depois vou voltar para vocês para resolver mesmo printando a string. Ok? Pensem se vocês confiam nessa solução e tal, porque é muito importante entender a lógica. Nossa. Vai ter que ficar na aula, né? Vai ter... Sem problema. Porque da outra artigo eu cortei, né? Mas é isso aí. Tá. Então, a entrada é basicamente duas. Ah, tá dando pra ver direitinho? Aqui, esquerda na direita. Tá sim. Está muito importante agora, como é também. Ok, então ele te dá duas strings e você tem que printar a LCS. A gente ainda não sabe achar a LCS, então a gente só vai printar o tamanho. Ok? E depois eu vou mostrar como é que a gente acha a LCS mesmo. Só uma dúvida aí pra vocês. O que vocês acham que seria a melhor abordagem para esse problema aqui? Uma PD top-down lá. O que vocês acham que ficaria mais fácil? O que a tripa diz? Só recursiva, né? Por favor, da recursiva. Eu vou fazer iterativa nessa, eu acho que é mais elegante. Mas Ok. eu não vou chamar de memo dessa vez, eu vou manter o. Tá. Então, como a gente está fazendo a nossa PD por up, a gente tem que pensar na ordem que a gente vai calcular as coisas, certo? Não sei se vocês lembram, mas a dependência da função era sempre para frente, digamos assim. Para calcular LCS size de J, a gente precisava de Is e J's maiores, certo? Então, ao calcular um valor com IJ menor, a gente já precisa saber dos maiores. Então, a gente vai calcular o IJ em ordem decrescente. Ok? Uma coisa legal, né, nesse caso aqui é que o nosso caso base é zero, certo? E o que acontece é que quando você cria um vector de inteiro, ele já é inicializado como zero. Então a gente não vai nem olhar as situações em que o i e o j são prefixos inválidos, ó, sufixos inválidos, que é o nosso caso base. A gente já tem ele calculado aqui, que é zero, por isso que eu coloquei assim, uma posição 1 a mais aqui. Então, quando a gente acessar essa posição, já vai estar calculado que é zero. Ok? Só prefixos normais. Então vamos lá. Os dois casos do nosso algoritmo são: se o S na posição I é igual a T na posição J, a nossa resposta vai ser LCS size de J é igual a 1 mais LCS. Certo? E caso contrário, a gente vai ter que decidir entre a melhor opção, que vai ser desiste de colocar o I, ou desiste de colocar o J. Ok? A própria relação de recorrência você tinha escrito, né? A própria relação de recorrência, só que agora feita na ordem bacana. E a nossa resposta, que vai ser a LCS entre as duas strings, vai estar na posição 0. Aqui é uma função. Vai ser 00, né? Que é o sufixos que começam em 0. Alguém tem alguma dúvida sobre esse código aqui? Como é que tá? Vou dar um tempo assim para pensar. Ok. Não sejam tímidos, gente.
Então aqui a resposta é 3, realmente o tamanho é 3. 2, realmente o tamanho é 2. String vazia, 0. Aqui é 7. Deu 7. Então a nossa função está certinha, a gente conseguiu calcular o tamanho da LCS. A gente ainda precisa descobrir como é. Ok? Show, show. Bora lá. Então, exatamente igual. Vamos lá. Então, agora eu vou ensinar qual que é essa ideia de recuperação de resposta em PD. O que acontece? A ideia que a gente, pelo menos os exemplos que a gente usou até agora de programação dinâmica, aconteciam quando a gente tinha dúvidas sobre alguma coisa, a gente tinha escolhas, nem sempre são escolhas, pode ter PD de combinatório e tal, mas nesses casos, você tinha escolhas e você não sabia qual escolha era melhor. Nesse caso aqui, eu não sabia se compensava desistir de um ou de outro elemento. Então, o que a gente fazia é que a gente testava tudo, só que de um jeito esperto, armazenando as soluções parciais para não ficar com uma complexidade muito alta. Né? O que a gente precisa fazer para reconstruir? A gente precisa saber, dado que a gente já sabe qual foi o resultado de cada escolha, então a gente calculou a PD lá, descobriu o que cada escolha dava, testou tudo, descobriu o que dava, e agora a gente, para reconstruir, a gente precisa descobrir qual que foi a melhor escolha, na época que a gente fez essa escolha. Okay? Então a gente já calculou tudo, sabe onde cada escolha levou, a gente só precisa descobrir qual foi a escolha esperta. Então, no caso da LCS, a gente quer saber do tamanho, certo? Então, a melhor escolha vai ser a que deu o maior tamanho no fim das contas. Então, a gente vai ver, no caso lá, no caso que as duas posições sejam iguais, colocar aquela na nossa resposta é a melhor escolha, então a gente coloca aquele caractere na nossa resposta. E caso contrário, a gente vai ter duas escolhas, desistir de um ou de outro, a gente vai ver qual que deu o mais lucro pra gente, entre aspas. E a gente vai tomar essa escolha. Então, agora a função LCS mesmo, que retorna a string da mesma coisa, ela vai ser string vazia, no caso, o caso base é string vazia, então a LCS entre uma string vazia e qualquer outra string vai ser uma string vazia. Se os dois elementos forem iguais, a gente vai colocar se dois caracteres forem iguais, que a gente está olhando, a gente vai colocar aquele caractere na nossa resposta e concatenar ele com a resposta para frente. Então é justamente a mesma coisa da outra, só que agora a gente, ao invés de estar trabalhando com o tamanho, a gente está trabalhando com a string em si. E depois a gente tomou uma escolha, a gente pegou o máximo entre as duas coisas. Aí a gente vai olhar. Se a melhor escolha tivesse sido abandonar esse aqui, que a resposta, o tamanho que ele me deu no fim das contas foi maior do que o outro, a gente vai tomar essa escolha. A gente vai abandonar o primeiro. Caso contrário, a gente vai abandonar o segundo. Vocês estão tranquilos com isso? É justamente a relação de recorrência, só que em algum momento a gente fez uma escolha que a gente não sabia o que ia dar, e agora a gente está olhando essa escolha, qual foi a melhor. Certo? Bora lá. Ok, eu concordo com sua relação. Emanuel enviesado. Justo. Então eu vou mostrar dois jeitos de recuperar aqui. Um que é bem menos comum, mas no caso desse problema em particular eu acho que é um pouco mais fácil, mais elegante. E o outro que é o jeito mais geral, que é recuperar recursivamente. Vamos lá. Primeiro, uma coisa legal é que percebam que aqui a gente fica concatenando string toda hora, né? Eu vou montar minha string na ordem, então eu só vou ficar dando pushback no caractere. Eu vou achar esse caractere aqui, dou pushback e depois olho aqui. Ao invés de ficar concatenando strings, porque, eu não sei se vocês sabem, dependendo da situação, concatenar, tipo, a soma de string no C++ é sempre linear no tamanho e da string resultante. E dependendo da situação também, vai lá. Então aqui a minha resposta vai ser a string LCS. Vai ser vazia, mas eu não preciso escrever isso. Tá? Em vez de printar o tamanho, vai printar a string. O que eu vou fazer? Eu vou começar olhando na minha posição inicial, né? E eu vou ficar tomando escolhas. Até eu chegar no meu caso base, quando acabar. Então, enquanto eu não estiver no caso base, e o que é meu caso base? É quando o i é maior ou igual que s.size. Então, enquanto o i for menor que s.size e j for menor que s.size, t.size,
seja, enquanto eu ainda não estou no meu caso base, eu olho. Se os dois elementos são iguais, então significa que com certeza compensa a gente colocar eles na nossa resposta. E a gente continua para frente. Caso contrário, a gente tem duas opções, né? A primeira é que compensaria mais ter desistido do primeiro elemento. Então, se compensou mais desistir do primeiro elemento do que do segundo, eu desisto do primeiro. Caso contrário, eu desisto do segundo. Ok? Vocês concordam que é justamente a relação... Eu fiz iterativo, mas é justamente a relação de recorrência? Faço na ordem bonitinha aí, não dá problema. Aí ele volta no loop aqui e vai fazendo isso até o caso base. Ok? Aí não precisa nem testar para os outros, está tudo certinho. Uma coisa até interessante vocês pensarem é qual que é a complexidade dessa recuperação aqui. E a verdade é que ela vai ser J mais T, né? Ó, vai ser tamanho de S mais tamanho de T. Porque a cada vez a gente cresce com um dos dois. A gente sempre cresce com pelo menos um dos dois. E o máximo que eles podem chegar é S.size mais T.size, tipo a soma, basicamente. Se estourar a soma, com certeza eu vou ter chegado num caso base de um dos dois. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, se você for olhar lá a matriz do LCS, até se você está com dificuldade de entender, eu recomendo fazer a matriz do LCS e olhar. A gente está caminhando nela e na vez que a gente anda na diagonal, Você a pode gente está. imprimir ela, inclusive, né? Eu posso, se eu achar que vai ser útil. É... Então, a matriz de LCS ela vai ter essa carinha. Nossa, essa aqui, caramba, essa aqui ficou muito estranha. Que loucura. Não, tá show, não? Tá certo? Estranho. Não sei, parece que tá tudo, tipo, certinho, mas acho que é assim mesmo. É... Eu diria que meio que faz sentido, que, tipo, o motivo porque tem um monte de números repetindo nas linhas e nas colunas é porque todas as letras de uma das palavras já foram usadas e não tem mais letras sobrando para poder encaixar com a outra. Acho que não é isso, porque aqui a gente está falando do sufixo que começa em determinada posição, sabe? Então, ainda tem letra. Eu acho que o ponto, quando tem essas duas letras aqui, é que para todas essas compensa desistir de tal do elemento de uma das strings, sabe? Compensa desistir dessa string, compensa desistir dessa. Aí só aqui não compensa mais desistir dessa string, sabe? Algo do tipo. Talvez a palavra seja estranha. Oi? Talvez seja uma. Talvez. Tenta com a. Essa aqui já ficou um pouquinho diferente, tá vendo? Mas depois é um exercício legal de se fazer. Andar, eu acho que deve ficar mais óbvio a recuperação. Ok? No submeter essa eu vou mostrar a outra. Mas vocês estão tão tranquilos com essa ideia? Como é que tá? Porque eu acho meio confuso, assim. Eu acho que depois de escrita a relação de recorrência faz bastante sentido as coisas. E depois que você acredita na relação de recorrência também. Depois que você. Inclusive, gente, esse negócio que a gente fez sobre a relação de recorrência, se você está na dúvida de que sempre compensava, quando tem dois iguais, você pega ele
e anda para frente, você pode desconfiar nisso. Caso eu tivesse, sei lá, soubesse a solução desse problema, então você poderia testar tudo, sabe? Coloca ele na minha resposta, ou pula um ou pula outro, no caso dos dois serem iguais, sabe? E também ia funcionar. A mesma complexidade, inclusive. Okay. Então passou o nosso problema. E agora eu vou mostrar como é que recupera isso recursivo, que no geral é mais útil. Porque esse aqui é um caso particular em que ela iterativa fica muito pequena, muito elegante e muito mais fácil por ser uma matrizinha desse jeito. Mas, em geral, recursivo é mais fácil. Então vou mudar um pouco aqui a cara do meu... Né, mano? Access size aqui... Então agora você vai fazer recursiva? Não, eu vou manter isso aqui iterativo, mas eu vou recuperar recursivo. Beleza. Só para mostrar como é, depois a gente vai recuperar recursivo em outro problema. Então, e aí vai ficar com a cara exata do negócio lá. Então aqui a gente vai ter uma função recupera. A gente já calculou os negócios da PT e a gente vai recuperar 00. Ok. Bora lá. Primeiro caso base. Se I for maior ou igual que s.size ou J for maior ou igual a s.size, eu retorno. Se S for igual a SJ, que é T. Se elas forem iguais, eu coloco meu elemento na resposta e ando por outro lado. Uma coisa importante aqui, gente, é que nesse caso dava pra, agora acho que fica mais claro ainda, dava para eu ter feito essa função aqui recupera como um negócio de string, só que o que ela ia fazer é que ela ia realmente ficar concatenando todas as strings uma na frente da outra, e em alguns casos isso pode ser quadrático. Nesse caso aqui não é problemático, mas vai até 3.000, mas poderia ser. Então, colocar uma variável global nesse caso é mais esperto. A complexidade da concatenação é o tamanho da segunda string, né? Então... se usar o mais igual, né? Se usar o mais igual. Então, ele dá um tanto de pushback, na real. Então, aqui a gente vai retornar, recupera e mais um, J mais um. Inclusive, olha, essa função é void, mas tem como você retornar ela. Você retorna uma função void. A vantagem disso é que aqui eu coloquei um if, aí se eu não tivesse retornando aqui, eu teria que colocar um else, senão eu entraria fora. Mas aqui meio que, ao retornar, se eu entrei no if, eu não vou chegar aqui embaixo, então eu não preciso colocar o else. Fica um pouco mais limpo. Então, agora a gente tem que decidir qual foi a melhor escolha. Se size for melhor do que ok? Aqui eu não preciso do else. Certo? Então... tudo certinho. Eu acho que... Não vai testar para todos os samples, corajoso. Corajoso. É isso. Então, é legal também pensar, quando eu vou fazer um problema que a PD é recursiva, a verdade é que a recuperação e a PD ficam com uma cara muito parecida. Então, essa é uma coisa interessante. E outra coisa também, eu não sei se eu já falei, mas é muito importante, você repare que aqui a gente não calcula hora nenhuma a DP do negócio. A gente assume que já está calculado. Então é muito importante que, de fato, esteja calculado. Como a gente fez bottom-up, a gente já estava calculando tudo, né? Mas em alguns casos você tem que ser mais cuidadoso. Então,
Mas, Bernardo, Oi. se eu tivesse uma DP recursiva e no lugar de LCS size eu usasse a própria DP, estaria tudo bem, não tá calculado, né? DP recursiva e no lugar de LCS size eu usasse a própria DP. Ah, mas eu já teria chamado a DP, no caso, antes. Não necessariamente. Daria, mas tipo, nesse caso, por exemplo, a string sairia ao contrário, porque você teria que chamar a DP, Sim, sim. olhar sim. qual foi melhor e depois colocar. A string sairia ao Ok, contrário, já é um pouco estranho. Eu acho que, como regra de mão assim, não custa nada. A complexidade é a mesma, chama a DP antes. Justo. Seria um bug difícil de resolver. Então vamos lá. Agora falar um pouco sobre a distância de Levenshtein. Isso é uma coisa, eu não vou resolver esse problema com vocês, que eu quero deixar de exercício, que eu acho que é um problema muito legal e vocês têm capacidade para resolver, então eu acho legal. Eu ia só dar spoiler da solução. Vamos lá. O mesmo raciocínio de usar LCS pode ser usado para resolver esse problema que é muito útil. Tipo, quem já trabalhou com processamento de linguagem natural provavelmente já viu a distância de Levenshtein, que é um tipo particular de que eles chamam de distância de edição. Qual que é a ideia? A distância de Levenshtein entre duas strings é o custo de transformar uma string na outra, dado que você tem alguns tipos de operação. Que são, você pode deletar um caractere X com algum custo, esse custo pode ser dependente de qual caractere, tipo o A pode ser mais caro de apagar que o J, por exemplo. Inserir um caractere em qualquer lugar com algum custo também, pode ser dependente do caractere, ou trocar um caractere um caractere X por algum caractere Y com algum custo também. Então, por exemplo, Z-banan pode virar batata se você deletar o Z, troca as letras N's por letras T's e insere uma letra A no final. Ou você poderia, tipo, deleta o Z daqui, troca os N's por T's e deleta o A do batata, ao invés de inserir o A aqui, poderia ser mais barato. Então, com esse tipo de operação, e o custo pode ser variável e tal. Okay? Então, qual que é a parte legal de você calcular a distância de Levenshtein? E é uma das coisas mais úteis, assim, das coisas tipo, que é mais usada, assim, letras que vocês já viram até agora. Uma aplicação bacana imagina que você está trabalhando no SwiftKey, que é aquele teclado lá que agora é da Microsoft, e você tem milhões de pessoas digitando no seu teclado. Então você consegue calcular dado empírico mesmo sobre qual é a probabilidade que um humano cometa determinado erro de digitação. Por exemplo, a pessoa pode clicar 2 vezes e colocar um caractere a mais do que ela queria, ela pode esquecer um caractere, ou ela pode querer digitar P e digita O porque está um do lado do outro, mas enquanto digitar P, enquanto a pessoa queria A, é muito pouco provável que as duas letras estão muito longe. Então você consegue calcular esse dado empírico de mais ou menos uma probabilidade de que cada erro desse tipo acontece. Então, o que é a distância de Levenshtein entre essas duas strings, dado que você coloca um custo como a dificuldade daquele tipo de coisa acontecer? Diria, a distância entre essas duas strings nesse contexto, ela vai dizer qual que é a probabilidade que a pessoa tenha escrito determinada palavra, dado que ela queria escrever outra palavra. Então é justamente esse tipo de coisa que o seu teclado usa para deduzir, uma das coisas que ele usa para deduzir o que você queria ter escrito. Mesmo sem contexto, sem nada, já existe alguma distância intrínseca às palavras baseado em erro de digitação e a probabilidade desses erros serem cometidos. Okay? Então, consegue calcular baseado nisso, que é muito legal. Essa métrica, que é a distância de Levenshtein, também tem uma utilidade muito grande em genética. O que acontece? As sequências lá de... Esqueci o nome, bases nitrogenadas, né? Isso, base nitrogenada. Adenina, citosina, guanina, sequência de DNA. Elas são, tipo, simplificando, elas são uma string, basicamente. Elas podem ser interpretadas como uma string. Então, com 4 letras e tal. E você consegue calcular, empiricamente, estimar a probabilidade de cada tipo de mutação de DNA. Então, vai lá, a célula vai copiar o DNA, duplicar ele. Alguns erros acontecem, por isso até que a gente está aqui, a evolução acontece e tudo mais. Então você pode ver qual é a probabilidade que ele transforma a adenina na citosina, qual que ele esqueça algum, que ele insira algum que não devia estar lá e tudo mais. Então, qual é a vantagem disso? Você consegue pegar, sei lá, o DNA de um Velociraptor,
o de uma galinha e de um peixe e calcular a distância de Levenshtein deles baseado na probabilidade das mutações, e com isso que você consegue dizer que o Velociraptor é mais próximo da galinha do que do peixe. E esse tipo de coisa é realmente usado na biologia. E é um problema resolvido como programação dinâmica. Então, implementar isso vai ser deixado como um exercício para vocês. Um problema, na lista ele está como edit dist. Infelizmente esse problema não é tão legal quanto eu gostaria. Se alguém até no YouTube souber de algum problema mais legal de distância de Levenshtein, eu gostaria, porque nesse problema o custo de todas as operações é 1. Mas eu já vou dar a dica assim, por alto. Usem uma lógica parecida com a de LCS. Então, tentem pensar em subproblemas que são relacionados a sufixos, ou prefixos, tá na mesma, né? Relacionados a sufixos. Tenham bastante carinho com o caso base. O caso base é um pouco mais estranho que o caso base da LCS. E pense que lá na LCS a gente tinha duas coisas que a gente fazia. A gente ou colocava o nosso caractere na resposta, no caso que os dois eram iguais, ou a gente desistia de algum ou de outro. Nesse caso, você vai ter que pensar no caso: o que acontece se eu insiro algo, o que acontece se eu deleto algo, o que acontece se eu troco algo. E fazendo isso com carinho vai sair bacana, vocês conseguem fazer lá. Eu recomendo muito, é um programa muito legal e muito útil. Okay? Então vamos lá. Agora a gente está na aula de recuperação, e eu falei que a mochila era o problema mais clássico dos clássicos, então vamos voltar para a mochila. Então, como recuperar uma solução de um problema da mochila? A gente vai usar a mesma lógica da LCS. A gente vai descobrir quais escolhas foram feitas. No caso do problema da mochila, a escolha que a gente tinha era se a gente pegou ou não pegou o item. E o ganho que a gente tinha a gente tinha um lucro. Então a gente vai olhar o que dá mais lucro, pegar ou não pegar o item. Só isso. Então, vamos fazer? Vai ser uma recuperação recursiva num problema que é recursivo, então acho que é interessante. Apesar de que é um pouco parecido, mas espero que vocês gostem. Bom que refresca a memória, que o problema da mochila demora um pouco para você acreditar nele. Tá. Então aqui ele dá o número de itens N e a capacidade da mochila, que é Wzão. E N vai até... verdade, realmente demora pra você acreditar no problema da mochila. Demora, ele é estranho. Pega ou não pega é suficiente para resolver esse problema? Então, o problema da mochila, em geral, eu acho bem mais fácil fazer... É bem mais fácil fazer recursivo, então eu vou fazer recursivo aqui. Vou declarar tudo fora. A gente tem um vetor que é o Vzinho, que é o vetor de valores dos itens. Tem o Wzinho, que é o vetor de... Não, Wzinho é peso e Vzinho é lucro. Essa aula tem muito código, né? Muito acima da média das vezes. Mas é só código. Tudo bem. Mas é bom assim. Faz parte. Então, aqui ele não pede para recuperar o problema da mochila, mas eu vou mostrar uma ferramenta para vocês aqui. Então, basicamente, a gente quer saber a resposta do problema da mochila, dado que eu estou olhando o sufixo que começa em 0 e eu tenho capacidade W. Okay? Vocês lembram da solução do problema da mochila ou querem que eu explique de novo? Até quem não viu a outra aula e tal, fica à vontade. Não tem problema explicar de novo, não. Lembra direitinho? Porque se lembrar, eu vou codar direto, assim, sem comentar nada a respeito. Eu acho que você pode escrever a relação de recorrência rapidinho. Só Ok. como comentário. E aí é isso. Então, a relação de recorrência, ADP. E a nossa função ela vai ter dois estados, digamos assim. O I vai ser o começo do sufixo que a gente está analisando. E o cap vai ser a capacidade que a gente tem sobrando na mochila. Não sei se vocês lembram, o problema da mochila é:
a gente tem um tanto de item, a gente tem uma mochila que tem determinada capacidade, e cada item tem um peso e um valor. A gente quer saber qual que é o máximo lucro que a gente consegue, dado que os itens que a gente pega, a soma dos pesos dele não estoura a capacidade da nossa mochila. Então, o que vai ser a nossa solução aqui? A gente vai ter duas escolhas. Fora o caso base, ou seja, se não tem mais nada para escolher, o lucro é zero. Caso contrário, a gente vai olhar o máximo entre pega o item e não pega o item. O máximo lucro que isso vai dar. E se a gente pegar o item e não poderia ter pego o item, a gente vai retornar, a gente não vai olhar esse, a gente só vai pegar estados válidos, sabe? O que a gente vai fazer? Se a gente pegar o item que a gente não poderia ter pego, a gente vai retornar menos infinito para não ter que tratar. Okay? Mas seria a mesma coisa de fazer tratar assim, se o WI for maior do que a capacidade e tal. Okay? Deu pra... Eu vou assumir que sim, ninguém tá respondendo. Show. Ok, então... aqui é long porque os valores vão até 10 a nona, então isso acaba passando. DP de int capacidade de cap vai ser o quê? Tá. Se o i for maior ou igual que o n, significa que não tem mais item para a gente escolher, então retorna zero. Caso contrário, eu gosto de fazer esse negocinho aqui de DP, que é a gente vai pegar a nossa posição na DP, né? Se ela já tivesse sido calculada, então se for diferente de menos 1, que vai ser o nosso valor neutro, se ela já tivesse sido calculada, a gente retorna o valor calculado. Caso contrário, a gente vai ter que calcular. Então o que a gente diz? A gente diz que o valor dessa memo aqui vai ser o máximo entre pego o item ou não pego o item. Então, se eu não pegar o item, vai ser só eu desisto desse item e olho o item para frente com a mesma capacidade. Agora, se eu pegar o item, eu vou olhar o item para frente, mas eu vou diminuir a minha capacidade pelo peso, porque agora eu peguei o item, só que eu tenho um lucro por causa disso, que é o valor desse item. Só que o que acontece? Aqui ainda tem a chance de a gente estar pegando o item cuja capacidade é maior que a da nossa mochila. Então pode ser que a capacidade fique negativa. Em vez de tratar aqui embaixo, a gente vai tratar aqui em cima. Se a capacidade for menor que zero, ou seja, se a gente tiver entrado num estado proibido da DP, eu retorno menos infinito. O que acontece é que se eu pegar um item que eu não poderia ter pego, eu vou retornar menos infinito, que é um valor muito pequeno, e como menos infinito vai ser neutro na operação máxima, ele nunca vai pegar o estado inválido. Então, é um jeito de facilitar a gente não ter que tratar. Okay? Então, bora lá. Agora a gente vai ter que recuperar o nosso negócio. Só que reparem que a questão não precisa de recuperação. Então lucro máximo é igual a dp 0w. Tá aqui. Só que a gente também vai recuperar a nossa resposta. E a recuperação vai ser praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro eu preciso saber se... Eu vou criar um vetor aqui dos... O vetor peguei, me diz se eu peguei ou não peguei o item. Mesma coisa, se o i for maior ou igual que n, eu retorno. Então, se não tem mais item para pegar, acabou a minha recuperação. Agora, a gente já calculou a DP toda. Na verdade, a gente não necessariamente calculou todos os estados, por isso a gente tem que tomar cuidado, mas a gente só vai acessar os estados válidos agora.
A gente vai ser um pouquinho mais cuidadoso. O que a gente vai olhar? Se a capacidade for maior ou igual que WI, ou seja, se eu tenho alguma possibilidade de pegar o WI e compensa mais eu pegar o WI, ou seja, a dp de I mais 1 cap pegar o WI é melhor do que não pegar o WI, é justamente aqui em Não é cima, menor. tá vendo? Oi? Depende de mais um cap menor, porque quer dizer que vale a pena. Não, é maior, ué. Ah, tá, é porque é pegar o segundo, né? Você tá certo. Então, se compensa mais pegar do que não pegar, eu vou pegar o item. Então, peguei na posição I, é igual a true. E agora eu recupero no estado que eu escolhi, que foi I mais 1, cap menos WI. Caso contrário, se ou eu não tem como eu pegar o item, porque vai quebrar, vai passar da capacidade da minha mochila, ou não compensa, independente disso eu não vou pegar, né? Então peguei é igual a false, return, recupera mais um cap. Bom, estão tranquilos com isso? Só que o que acontece? Esse nosso problema, ele não pede recuperação. Então eu vou fazer um truquezinho legal aqui. Se a nossa recuperação estiver certa, então o lucro máximo vai ser igual à soma dos valores em que eu peguei tá como verdadeiro, e esses valores não vão estourar a capacidade da minha mochila. Então vamos colocar aqui um peso da minha mochila e o lucro até agora. Então, para todos os itens, se eu tiver pego ele, o peso fica maior por WI e o lucro fica maior por VI. Ok? Aí, agora eu vou apresentar um negócio novo de C++ para vocês. Vocês conhecem o assert? O que acontece? O assert é uma função que você coloca aqui alguma expressão lógica. E, se ela for falsa, ele vai dar um RTE no seu código. Então, é basicamente um garanta, digamos assim. Garanta para mim que isso aqui é verdade. Eu só vou deixar meu código continuar rodando se esse negócio for verdade. Qual que é a vantagem desse tipo de coisa? Por exemplo, às vezes você está fazendo um 2 ponteiros, que é chato de debugar e tal, e você tem medo de ter algum corner case em que um ponteiro passe em cima do outro. E aí, se um ponteiro passar em cima do outro, zoou tudo, o seu código deixa de fazer sentido. Então, o que você faz? Você coloca um assert que o ponteiro da direita está numa posição maior ou igual que o ponteiro da esquerda. E você manda seu código. Se der RTE, além de outros motivos que pode ter dado RTE, você sabe que um dos ponteiros passou na frente do outro. Então é uma maneira muito útil de você conseguir debugar às vezes, porque você fala, garanta que esse tipo de coisa está acontecendo porque meu código só faz sentido nesse contexto. Enquanto quando dá RTE, você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. Então nesse caso aqui vai ser a mesma coisa. O que a gente vai garantir? Eu tenho que garantir que o meu lucro máximo seja igual ao meu lucro. Senão a minha recuperação está dando errado. E eu também tenho que garantir que o meu peso é menor ou igual à capacidade da minha mochila. E se isso aqui for mentira, ele vai dar RTE. Aqui. Inclusive, só para dar um exemplozinho para vocês, eu poderia muito bem colocar aqui. Me garanta que o lucro dos dois é diferente, que vai ser falso, né? Porque esse negócio está dando certinho. E ele dá RTE, tá vendo? Isso aqui
falhou. Essa expressão lógica não é verdade, então eu não posso deixar o código continuar rodando. Muito útil, recomendo. Prática bacana. Isso é, de certo modo, muito útil também quando você está tentando debugar uma questão e não se importa tanto em tomar WA, que é mais importante você passe a questão. Você pode fazer, às vezes, uma tryhardar, não? Fazer uma busca binária ali na solução. É muito útil, no geral, assim. Você fala, poxa, eu tô com medo de tal corner case tá acontecendo. Passou nossa solução, então o assert deu certo, a nossa recuperação tá certinha. E... É isso pra aula de hoje, gente. Uma aula... pouco conteúdo, mas durou uma hora mesmo assim. Aqui não tem nenhuma recomendação além da lista de PD, porque eu já recomendei na outra aula. Mas eu recomendo muito que vocês façam essa lista. Acho que tem uns 25 exercícios, mais ou menos, são muito legais. E também um carinho especial pelos exercícios da aula, assim, fazer a distância de Levenstein e o EDCS, eu acho que é bem bacana. E legal, assim, a ideia de eu ter trazido mais um negócio de DP com isso é, além de mostrar mais problemas de DP, eu acho que a recuperação, ela te dá uma... apesar de não cair tanto assim, ela te dá um entendimento bacana sobre o funcionamento da DP. Então, eu recomendo você tentar com isso. É isso, gente. Obrigado. Alguma dúvida? Comentário? Obrigado pela aula, Bernardo. Valeu. Então, é isso. Tchau, YouTube.